Bem-vindos a mais um episódio do Best of the Month da Medical Portfolio. O meu nome é Ricardo Ladeiras Lopes e, como já é habitual, decidimos trazer-vos três dos artigos publicados durante o mês de julho, mês anterior, que nos parecem particularmente relevantes para a prática clínica atual ou com potencial transformador daquilo que será a prática clínica daqui a alguns anos. Tenho comigo o Mário Santos, viva Mário, Olá, Ricardo. e também o João Sérgio Neves. Olá, Ricardo Viva. Hoje o primeiro artigo é discutido pelo Mário. Qual dos artigos que destacámos na app durante o mês de julho te pareceu particularmente relevante? Bem, hoje trouxe uma análise pós-hoc de um ensaio clínico randomizado chamado Time-CHF, cujo objetivo desta análise pós-hoc foi avaliar a associação entre a redução do diurético densa em doentes com insuficiência cardíaca e os resultados clínicos, nomeadamente mortalidade, hospitalização por insuficiência cardíaca ou necessidade de aumentar novamente o diurético. Os investigadores descrevem como resultados principais que os doentes a quem foi reduzida a dose de diurético tinham pior prognóstico do que os doentes a quem não foi alterada a dose de diurético, 3 vezes mais hospitalizações e mais do dobro da mortalidade, e que o risco desses doentes a quem foi reduzida a dose de precisarem de um aumento nos 30 dias subsequentes era significativo, sendo que um terço, 30%, dos doentes necessitou desse aumento da posologia. E trouxe este artigo porque acho que as suas conclusões não são confiáveis ou relevantes para a prática. Nós habitualmente trazemos artigos que tenham implicações práticas ou que tenham um potencial transformador para o futuro da nossa prática. Não foi essa a razão. A razão foi um artigo que que nos chamou a atenção, porque esta é uma problemática muito frequente em todos os médicos que veem doentes com insuficiência cardíaca, se devem ou podem reduzir a dose do diurético densa, que não é considerado um dos fármacos modificadores de prognóstico, mas se ficarmos pelo título ou se lermos o abstract na diagonal, podemos ser induzidos em erro e acreditar nas conclusões ou na mensagem principal que emana dessa leitura, porque é uma conclusão muito intuitiva e até autoexplicativa, isto é, reduzir o diurético em pessoas que têm uma doença congestiva é mau. E foi essa a razão pela qual trouxe esse artigo. Mário, como tu disseste e bem, e como o Ricardo disse na introdução, nós escolhemos artigos que têm mais impacto para a prática clínica e garantidamente a forma como se gera a volemia e até a forma como se usa os diuréticos é um ponto importante na prática clínica. No entanto, como tu disseste e bem, é preciso muita cautela com este artigo e talvez mais as suas fragilidades do que propriamente as conclusões vistas de forma transversal são importantes, mas resume-nos então as fragilidades e como é que tu interpretas este artigo. Bem, este artigo dar-nos-ia muito trabalho no curso de análise de evidência científica, da Medical Portfolio, mas eu, por questões de tempo, salientaria três aspectos que são paradigmáticos e ilustrativos da vulnerabilidade metodológica deste trabalho. A primeira é que uma análise pós-hoc de um ensaio clínico randomizado é um estudo observacional. Isto é, tratando dados de um ensaio que primariamente foi randomizado, nós perdemos o efeito de randomização e, por isso, um estudo observacional dificilmente prova a causalidade e devemos estar alerta para isso, porque muitas vezes no artigo, no título destes artigos vem pós-hoc de RCT e podemos ser induzidos em erro. Portanto, neste caso em concreto, por exemplo, os doentes a quem foi reduzido o diurético e que foram comparados com os doentes a quem não foi reduzido o diurético são totalmente diferentes. Portanto, não há nenhuma randomização na divisão destes dois tipos de doentes. Apesar da análise estatística sofisticada, nós não conseguimos ajustar para muitas características que nós não conhecemos sequer, e mesmo para aquelas que conhecemos, só conseguimos fazer um ajustamento parcial, como sabemos. E, portanto, perde-se a magia e toda a vantagem de termos a randomização. O segundo aspecto que chamaria a atenção é que não é o número de doentes nem de dados tratados num estudo que confere confiabilidade às conclusões. E neste caso,
O ensaio clínico tem um número razoável de doentes, 622, e os investigadores foram muito exaustivos e foram procurar todos os contactos com os médicos e os investigadores do ensaio em que houvesse alteração de posologia e identificaram 11.000 eventos de alteração de posologia. E por isso este número de 11.000 pode dar a ideia errada de que se trata de um estudo muito robusto e não. A robustez vem da metodologia e não do universo de dados que vemos a ser tratados. Isto é, se em vez de 11.000 alterações posológicas nós tivéssemos 50.000, os problemas de confiabilidade mantinham-se exatamente os mesmos, porque é a forma como nós desenhamos o estudo e como tratamos os dados que vão interferir com o nosso grau de confiança das conclusões. E por último, em terceiro lugar, chamava a atenção para o viés de indicação ou confundimento por indicação, que é um aspecto que tu, de forma muito eloquente, tratas no curso de análise clínica, de análise crítica de evidência científica Medical Portfolio, porque este termo, o viés de indicação ou confinamento por indicação, designa as situações em que a indicação para um tratamento é que está associada ao resultado e não o próprio tratamento. Isto é, a decisão, neste caso, de o médico mudar a dose do diurético pode ser induzida por um agravamento da doença e depois, ao longo do tempo, verificarmos esse agravamento da doença com hospitalização e morte, e não o diurético em si. Por exemplo, se o doente na consulta reportou sintomas de hipotensão, e estes sintomas de hipotensão são o resultado da progressão natural da insuficiência cardíaca, mas o médico tenta perceber se existe ou fica na dúvida se há uma hipovolemia iatrogénica e reduz a dose do diurético. Esse doente, comparado com outro que não teve redução da dose do diurético, tem um pior prognóstico, vai ser mais hospitalizado, vai morrer mais, mas não foi o diurético que causou, mas a decisão de se mudar o diurético estava relacionada com a gravidade do doente, que nós não conseguimos inferir através dos dados que nos estão reportados e partilhados neste artigo. E, portanto, estas limitações, entre outras, que são reconhecidas pelos autores, mas que à velocidade que nós vivemos hoje em dia, nem todos temos a oportunidade de ler o artigo de forma completa, sugerem muita prudência na interpretação desta associação entre redução de diurético e mortalidade, cuja causalidade, de facto, não deve nem pode ser assumida tendo em conta o tipo de dados e o tipo de metodologia que este estudo que vos trouxe tem. Mário, eu achei super interessante teres trazido este artigo, porque é um paper bem publicado, numa boa revista, como vimos. É um pós-hoc de um ensaio clínico randomizado, como costumamos dizer no curso, é sempre um selo que espelha logo e que mostra logo ali uma confiança, mas que depois na prática acaba por ser um estudo observacional. Faz um conjunto de análise que, se fosse outra equipa qualquer de investigadores que procurassem fazê-las exatamente das mesmas, as conclusões eram exatamente iguais. E, portanto, e são aquelas, portanto não há a mínima dúvida, só que atentando a toda a metodologia que não é o ensaio clínico randomizado, faz e pode levar-nos a tirar conclusões clinicamente erradas. Pronto, e por isso é super relevante e, portanto, eu chamo também sempre a atenção para quando na app veem o artigo, vejam também o pequeno teaser que nós colocamos sempre, porque às vezes com um tom relativamente crítico, umas vezes mais, outras vezes menos, mas também tentamos sempre passar alguma mensagem, alguma ideia daquilo que por vezes nos parece, que é aqui o nosso senso de análise crítica deste tipo de artigos. Deixa-me só dizer que, como creio que tentei referir no final, este artigo é muito honesto e os investigadores fazem uma análise, uma interpretação muito honesta e são muito transparentes quanto às limitações. O problema é a velocidade e a forma como nós digerimos hoje Claro. a evidência. E é um artigo que, de facto, comparado com a literatura que já existe, porque já existem RCTs que testam esta possibilidade, em doentes diferentes, em doentes com insuficiência cardíaca menos grave do que os que foram avaliados ou recrutados neste RCT,
é um artigo que nem aquece nem arrefece, quer dizer, não nos faz avançar no conhecimento, mas também não podemos dizer que de facto não há plausibilidade biológica para que de facto em doentes mais graves, mais congestivos, esta redução não Claro. possa de facto levar a pior prognóstico. É um problema inerente à metodologia, mas sim, concordo contigo que acho que também é fruto da nossa missão enquanto Medical Portfolio trazer estes artigos que às vezes podem transmitir uma mensagem que de facto não é aquela que é verdadeira. Obrigado, Mário. João, é a tua vez. Dos papers na área da diabetes e obesidade, qual te pareceu particularmente relevante durante o mês de julho? Bem, trago-vos mais um estudo este mês sobre agonistas de receptor de GLP-1, mas este é um estudo bastante diferente, porque não teve nem por objetivo demonstrar a eficácia na perda de peso, nem eficácia no controlo da glicemia, mas sim testar diferentes abordagens, ou duas diferentes abordagens de titulação de um agonista do receptor de GLP-1 no que toca aos efeitos adversos gastrointestinais e à sua tolerabilidade. Este é um estudo de iniciativa do investigador, incluiu 104 doentes com diabetes tipo 2 em 2 centros em Israel e comparou dois esquemas de utilização de semaglutido. Salientar aqui, só para também contextualizar porque é que isto surge, o semaglutido é comercializado a nível global em canetas com doses pré-definidas, ou seja, é suposto o doente rodar a caneta até ao final daquilo que permite a caneta, mas sempre que o doente roda menos, aquilo dá um clique. E, portanto, é possível, por assim dizer, contar os cliques até chegar à dose máxima e é possível utilizar doses mais baixas do que aquilo que está definido. Esta abordagem é possível com o semaglutido e também é possível com outras terapêuticas baseadas no GLP-1, por exemplo, o tirzepatide. Na Europa também é comercializado com canetas deste género, mas, por exemplo, nos Estados Unidos utilizam canetas que são autoinjetoras e não permitem fazer isto. E, portanto, tem também a ver com a forma como as empresas conseguem produzir em larga escala estes fármacos e optam por dispositivos diferentes, às vezes até em mercados diferentes. Mas porquê é que este tema é tão interessante e levanta tantas questões? Porque o utilizar ou não doses inferiores à recomendada no label dos dispositivos tem criado uma grande polémica e até divisões profundas entre especialistas na área da obesidade e diabetes. Até recentemente, este sistema de microdosagem foi visto muito como algo pouco científico, sem qualquer sustentação para a sua utilização, mas é curioso que há poucos meses, na Diabetes Care, uma das principais revistas da área da diabetes, onde também foi publicado um ensaio clínico que vamos discutir a seguir, uma carta, uma letter ao editor, com vários autores relevantes na área da diabetes, incluindo o antigo presidente da Associação Americana de Diabetes, propõe a utilização de microdosagem do GLP-1 como uma forma, quer de ultrapassar os desafios relacionados com a disponibilidade, quer com a acessibilidade, quer eventualmente com a tolerabilidade dos fármacos. Mas voltando ao estudo que vos trago hoje, o que é que foi feito? Metade dos doentes fizeram o esquema habitual de semaglutido e, portanto, começaram com 0,25 mg uma vez por semana. Passado 4 semanas aumentaram para 0,50 e passado mais 4 semanas aumentaram para a dose máxima habitual da diabetes, que é 1 mg. E a outra metade foi aleatorizada, portanto, tudo isto foi atribuído de forma aleatorizada, portanto, é um ensaio clínico randomizado, apesar de ser open label, em que se fez um sistema baseado em cliques, em que os doentes usavam apenas a caneta de 1 mg e contavam 5 cliques, e 5 cliques correspondem a uma dose de 0,0675 mg, e a cada semana, se o doente tolerasse bem, aumentava mais 5 cliques. Portanto, começava com 5, ia para 10, para 15, portanto, em vez do aumento ser um aumento relativamente grande, por assim dizer, a cada mês, é um aumento pequeno a cada semana. E o que se observou é que os resultados sugerem que, efetivamente, esta abordagem baseada nos cliques pode otimizar a tolerabilidade do fármaco. Ou seja, só 2% dos doentes no grupo dos cliques é que suspendeu o fármaco por efeitos gastrointestinais adversos, enquanto 19% no grupo convencional suspendeu. Observou-se também menos náusea e menos astenia no grupo com esta abordagem flexível, e talvez importante também de salientar que, a nível de efeitos no controle glicémico e na perda de peso, os resultados foram similares entre os dois grupos e, portanto, a sugerir aqui uma eficácia similar com uma maior tolerabilidade deste esquema de titulação mais progressivo. Obrigado pela explicação e pelo contexto, João. Isto quer dizer que vamos abrir uma nova área de literacia para a saúde, literacia dos cliques, ou o que é que tu achas? Isto vai mudar alguma coisa?
Isso é engraçado, Mário, pôs isso dessa forma, porque esta história dos cliques tornou-se viral mais nas redes sociais do que na literatura médica. E, portanto, quem utilizar TikTok, Instagram, Facebook e tiver procurado alguma vez num browser e os cookies identificarem que uma pessoa anda interessada num agonista de GLP-1, tem uma grande probabilidade de começar a aparecer vídeos sobre estes cliques e sobre a magia dos cliques, que seja para tolerar melhor, para durar mais, para poupar dinheiro. Bem, isto realmente tornou-se viral, apesar de, obviamente, nós aqui estarmos a discutir evidência e é nisso que nós nos vamos focar. Eu não acho que isto vai mudar profundamente a forma padrão de utilizar as terapêuticas baseadas no GLP-1. Até porque todos os ensaios que sustentam os benefícios destes fármacos, seja na obesidade, na diabetes, na insuficiência cardíaca, utilizaram a abordagem convencional de titulação que teve no grupo convencional, aquele que acabou por ser um pouco menos tolerado neste estudo. Ou seja, o padrão tem que continuar a ser este esquema tradicional. Também é preciso pôr em perspectiva o desenho do estudo, porque isto é um ensaio aleatorizado, que sugere que há um benefício de tolerabilidade, mas isto era open label. E, portanto, os doentes sabiam que estavam num estudo cujo objetivo era perceber a tolerabilidade de dois esquemas e que havia um esquema novo, progressivo de titulação, que potencialmente era melhor tolerado. E sabemos que estes desenhos open label, quando temos sintomas, são muito subjetivos, e no caso os sintomas foram mais diferentes, foram a náusea e a astenia. É possível que a percepção dos doentes estarem a fazer uma coisa melhor tolerada tenha por si só levado a que eles efetivamente reportassem uma melhor tolerabilidade. No entanto, não é descabido pensar que isto é biologicamente plausível. Se aumentamos uma dose mais devagar e se o doente só aumenta se estiver a sentir bem, é possível que se sinta melhor e, portanto, isto faz algum sentido. De uma perspectiva clínica, o que é que acho que isto nos ensina para a prática? A globalidade dos doentes devem continuar a fazer um esquema convencional. No entanto, este estudo valida que um escalonamento por cliques, pelo menos para o semaglutido, é uma estratégia eficaz para eventualmente reduzir os efeitos adversos. E, portanto, em casos selecionados, imagine um doente que já tenha tentado uma destas terapêuticas e não tolerou bem, ou que reporte náusea frequente, ou que tenha receio dos efeitos adversos, ensinar um esquema deste género parece ser válido, parece ser eficaz e parece funcionar, e se o doente conseguir atingir a dose máxima, é provável que tenha os benefícios que nós conhecemos para esta classe farmacológica. E, portanto, seja por questões de tolerabilidade, limitações de acesso ou restrições económicas, este estudo vem sugerir que há aqui uma base científica destes dados para nos dizer que isto poderá funcionar e que pelo menos parece ser seguro e ter a mesma eficácia e eventualmente até melhorar a tolerabilidade. Portanto, acho que pode ser mais uma opção para uma individualização terapêutica que os clínicos passam a ter à sua disposição, mas o padrão continua a ser os esquemas de titulação convencional que conhecemos até o momento. Muito, muito obrigado, João, pelo estudo dos cliques. Acho que é histórico, primeira vez que falamos sobre cliques num podcast de Medical Portfolio. E acho que estou certo que se vamos ver outros estudos similares a este, porque acho que é uma ideia interessante e prática de se estudar. Vamos então agora à intervenção do Ricardo, que mudou a introdução para os nossos ouvintes mais atentos e colocou o termo transformador na introdução a este episódio. Eu acho que as pessoas agora vão perceber o que é que ele quis dizer com esse termo. Ricardo, o que é que nos trouxeste hoje? Não foi inocente o termo, não foi, não. Já temos falado aqui de várias novidades que vão surgindo, mas que ainda não as podemos implementar no nosso dia a dia. Contudo, esperamos poder fazê-lo o mais brevemente possível, exatamente por isso, porque tem um tal potencial transformador. A inteligência artificial tem sido um tópico recorrente neste contexto. E mais uma vez sublinho a minha forte convicção, e que acho que já é conhecida, que os próximos anos nos vão trazer uma transformação muito significativa da medicina, tal como a conhecemos hoje. E portanto temos que estar preparados. O artigo é o seguinte: AI-enabled EKGs for atrial fibrillation identification and enhanced oral anticoagulation adoption, a pragmatic randomized clinical trial. E este artigo foi publicado no Journal of the American Heart Association. O estudo foi feito em Taiwan, num contexto de ensaio clínico randomizado pragmático, e pretendeu avaliar o impacto de uma ferramenta com inteligência artificial na leitura e sinalização de eletrocardiogramas com fibrilação auricular e o impacto eventual na prescrição de anticoagulação oral. Tudo isto em meio hospitalar e num cenário em que os doentes estão a ser tratados fora da cardiologia, ou seja, no serviço de urgência ou no internamento.
E, portanto, o desenho do estudo é interessante. A unidade de randomização foram os médicos das especialidades de medicina interna, cirurgia ou do serviço de urgência. Portanto, todos não cardiologistas. No total foram randomizados 223 médicos, na sua grande maioria com mais de 10 anos de experiência. Foram incluídos posteriormente os doentes observados por estes médicos e que não tinham antecedentes de fibrilação auricular ou AVC, que não estavam medicados com anticoagulantes orais, mas que tinham critérios, Chades-Vasque, a indicar anticoagulação oral caso houvesse o diagnóstico de fibrilação auricular. E no total foram então incluídos 17.817 doentes. No grupo de intervenção, portanto no grupo ativo, após realização do ECG, algures no percurso hospitalar do doente, na urgência, no internamento, um modelo de inteligência artificial previamente treinado atribuía uma probabilidade de estar presente fibrilação auricular, de forma automática, obviamente, e a partir de um determinado cutoff era enviado um alerta ao médico que tinha pedido o exame, sendo depois posteriormente ativado um percurso em que o doente era encaminhado para consulta de cardiologia ou para apoio por cardiologia no internamento. No grupo controlo prevaleceram os cuidados de saúde habituais, ou seja, o médico que pediu o eletrocardiograma viu o exame ou não, e depois decidiu a orientação do doente sem qualquer tipo de sistema de suporte à decisão. E, portanto, nos tais aproximadamente 17.800 doentes, foram sinalizados com alta probabilidade de fibrilhação auricular aproximadamente 3% destes doentes. Em ECGs, em aproximadamente 3% destes doentes. Houve vários endpoints primários analisados, prescrição de anticoagulante oral não antagonista da vitamina K, diagnóstico de fibrilhação auricular de novo, marcação de ecocardiograma transtorácico, visitas médicas subsequentes, e numa análise aos 90 dias, percebeu-se que no grupo da intervenção houve uma probabilidade 40% superior de haver um diagnóstico de fibrilhação auricular e 85% superior de prescrição de anticoagulação oral com anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K. O número de ecocardiogramas pedidos e de consultas subsequentes de cardiologia foi sobreponível nos dois grupos e, curiosamente, apesar do estudo não ter poder estatístico para responder a questões sobre eventos cardiovasculares, sobre hard endpoints, houve uma tendência evidente para uma redução do número de AVCs e de morte por todas as causas que, sublinho, não foram estatisticamente significativas e que são, obviamente, apenas exploratórias. Ricardo, obrigado por trazeres este estudo. Acho que também é a primeira vez que trazemos um estudo em que foram os médicos que foram randomizados e não os doentes, portanto também é interessante pensarmos neste género de desenho para intervenções deste género, portanto é provável que elas sejam replicadas. Porquê é que dirias que vês este estudo e até os resultados que ele traz como algo que poderá ter um potencial transformador da prática clínica, nomeadamente na medicina cardiovascular, aqui até por não cardiologistas? Há duas áreas na cardiologia onde me parece que o potencial da IA vai ser aproveitado inicialmente e a muito curto prazo. Uma delas é a imagem, à qual eu estou ligado, e em boa verdade isto já acontece. Com várias ferramentas de pós-processamento de imagem a utilizarem inteligência artificial, eu uso-as no meu dia a dia, mas estou certo que mesmo aí o leque de opções e de aplicações vai aumentar muito. Por outro lado, e aí que também estou muito convicto disto, a eletrocardiografia. Temos que aceitar que um bom modelo bem treinado, com uma boa validade externa, é melhor do que nós a interpretar eletrocardiogramas, sobretudo nos casos mais difíceis. Isto é um dado adquirido e há diversos estudos publicados que o sustentam. E, portanto, a questão é como tirar o máximo proveito desta preciosa ajuda para melhorar a prestação de cuidados de saúde e os resultados em saúde. E este artigo exemplifica isso mesmo. Estamos a falar basicamente de quê? De um sistema de suporte à decisão clínica que inclui uma ferramenta de inteligência artificial para interpretação de eletrocardiogramas, e há aqui dois pontos-chave em que ela parece ser muito eficaz. Por um lado, e o primeiro, é o reconhecimento de determinados padrões, neste caso a fibrilação auricular, mesmo e sobretudo por não cardiologistas. Este é apenas um exemplo daquilo que me parece ser efetivamente um trunfo fortíssimo da inteligência artificial na prática clínica, que é a melhoria do nível médio da qualidade dos cuidados de saúde prestados. Ou seja,
Imaginem este cenário: um centro de saúde ou um hospital sem cardiologia. Portanto, este é o cenário que existe atualmente, obviamente, e se eu num futuro próximo puder ter um ECG realizado num desses locais, a ser interpretado por um modelo de inteligência artificial que analisa a expertise de dezenas de cardiologistas com vários anos de experiência, será que há alguém que genuinamente acha que este tipo de ferramenta não é uma enorme mais-valia no nosso contexto, em termos de cuidados de saúde? Por outro lado, e o segundo ponto, que está muito relacionado com o primeiro, é a capacidade deste tipo de ferramenta se integrar na dinâmica organizacional dos serviços de saúde e de alguma forma sinalizar red flags clínicas que exigem uma intervenção médica na complexidade que é o dia a dia assistencial que todos conhecemos. Isto está muito relacionado com esta questão dos alertas, dos nudges, e haveria vários aspectos a discutir aqui, uma vez que a presença do alerta não significa necessariamente uma mudança de comportamento clínico e consequente melhoria dos resultados em saúde. Há vários artigos a sugerir isto e a explorar isto, e alguns deles até já foram discutidos neste podcast. E, portanto, acho que é claramente aqui um artigo que traz uma metodologia muito interessante, com resultados muito interessantes e que, mais uma vez, nos devem fazer pensar e preparar para o que vem aí. Assim, terminamos o episódio 2, que contou aqui com várias nuances em relação aos episódios habituais. Obrigado por estarem connosco e partilharem esta caminhada da análise crítica e discussão baseada em evidência. Subscrevam o podcast e usem a app Medical Portfolio para terem acesso aos tops semanais dos artigos mais relevantes ou mais transformadores ou mais discutíveis também para a prática clínica nas áreas da cardiologia, diabetes e obesidade. Obrigado e até breve.